A gente quer ter o resultado, mas a gente não quer ter o conhecimento para resolver. E esse é o primeiro ponto que uma pessoa que está tendo problema para resolver coisas tem que parar para refletir. Para que eu consiga resolver problemas, eu tenho que estudar. Só que não precisa você passar 10 anos estudando para você conseguir resolver um problema rápido. Não. Tem formas de você estudar o básico, começar a ter resultados e continuar estudando, que é mais difícil. Certo? Então, primeiro eu estudo o básico para que eu possa ter os meus primeiros resultados e começar a produzir e começar a sentir o negócio funcionando e ter prazer com aquilo. Depois eu vou estudando aquilo que é mais difícil. Então, o que eu recomendo para quem está começando a reparar a placa hoje? Tem gente que diz ao contrário. Pô, você tem que estudar esquema elétrico, você tem que estudar eletrônica, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem que estudar, galera? Tem que estudar, sim. Eu estudo e todos os dias, antes de dormir, eu vou e pesquiso sobre uma coisa, faço alguma coisa, sempre estudando, pegando circuitos novos, analisando esses circuitos, verificando, muitas vezes compro placas para analisar circuitos diferentes, que tem uma malha que me chama atenção, verificar o comportamento do osciloscópio. Eu estudo, mas no início a gente não tem esse prazer, a gente não tem aquele, digamos assim, a gente não tem o hábito. Eu lembro quando eu comecei a estudar português, lá no primeiro ano, eu não tinha hábito nenhum de leitura. E para passar, tinha que estudar, tinha que ler. E eu dizia para o professor, eu estou com dor de cabeça. Quando eu leio uma página, me dá uma dor de cabeça. Quando eu leio, me dá sono. Quando eu leio, ele só. Primeiro, isso está acontecendo, eu acredito que isso está acontecendo. Eu não estou dizendo para você que você está mentindo aqui para mim. Eu acredito que isso está acontecendo com você. Mas é porque você não tem hábito. É igual uma pessoa que nunca malhou na vida ou que malhou, já faz anos que não malhou, vai começar a malhar hoje e já vai querer pegar no pesado. Ele vai ficar com dor no joelho, ele vai ficar com dor nas coxas, na panturrilha, em todo canto ele vai ficar. Por quê? Porque ele não tem costume. Então, o camarada que não tem costume em ler esquema elétrico, ele também vai achar chato, não vai conseguir entender nada. Porque é a mesma coisa de você entrar numa sala de aula. Por exemplo, quando você era criança, se alguém te desse uma Bíblia, quando você tinha 5 anos de idade, você conseguia ler uma Bíblia? Um livro que é escrito, se eu não me falha a memória aqui, na terceira pessoa do plural. Então, se você, com 5 anos de idade, não consegue ler, né, a Bíblia, que é um livro que é escrito de uma forma complexa, como é que você vai aprender a ler estruturas elétricas se você não aprendeu o beabá ainda? Se você não pegou o básico da eletrônica? Quando eu digo básico da eletrônica, não é realmente saber o que é um capacitor, o que é isso, o que é aquilo outro, não. Isso aí vem depois. O básico da eletrônica é você saber que aqui, ó, a gente tem setores. Esses setores, eles são gerenciados por microcontroladores e esses microcontroladores, eles comandam outros componentes. Eles trabalham em sincronismo com outros componentes para fazer aquele setor funcionar. Então, se eu tenho um problema, né, no setor de rede, por exemplo, primeira coisa, eu devo me atentar ao que o aparelho está apresentando. Por exemplo, se o aparelho não estiver ligando, eu posso associar o aparelho não ligar com a falha de rede? Não. Eu posso ter até um PA aqui em curto-circuito. Então, o problema é que o aparelho não está ligando e eu tenho uma falha no PA que entrou em curto. Mas não é um problema de falha onde o aparelho não está pegando chip ou o aparelho não está dando área, né? O aparelho está dando e-mail nulo ou coisa do tipo. É um defeito diferente, o aparelho não está ligando. Agora, quando o aparelho liga e não mostra rede, eu caracterizo como uma falha de radiofrequência. E no setor de radiofrequência, eu tenho componentes que, quando acontece alguma falha, eles podem me apresentar situações, comportamentos diferentes. Certo? Por exemplo, se eu tiver uma falha de PA, o aparelho ele pode ficar com oscilação na rede. O sinal hora está lá em cima, o sinal hora está lá embaixo, o sinal simplesmente some.
o sinal depois fica uma bolinha, depois aparece um sinalzinho pequeno, ele fica com oscilações. Então, comportamento deve ser levado em conta em tudo que você for analisar em uma placa de smartphone. Correto? Então, peguei um aparelho, fiz os testes básicos, né, que a gente ensina lá no treinamento, como verificar o número de série do aparelho, verificar e-mail, colocar um outro chip, fazer alguns testes, busca manual, e o aparelho não mostra oscilação, logo essa falha pode estar por outros dois componentes, que são WTR e APT modulador. Eu falei alguma coisa aqui de esquema elétrico? Eu falei alguma coisa de esquema elétrico? Não, só falei de sintoma e de componente. Não falei nada de esquema elétrico aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse componente, certo? Que é só você pegar aqui, que você vai ver na placa real, vai ter o nome SDR ou WTR ou CI, que você pode fazer uma pesquisa no Google e você vai encontrar como sendo CI de RF, certo? Beleza, sei que isso aqui agora é o CI de RF. Não olhei nem no esquema elétrico. Vamos supor que eu não sei nada de esquema elétrico. Então eu vi. Tá aqui, o aparelho está com uma bolinha ali, um risquinho ali, que não sai por nada na vida. Já botei outro chip, já saí do laboratório, fui lá fora, já me pendurei numa escada, coloquei a mão para cima e não mostra nada de oscilação. Então já caracterizo como sendo uma possível, não tenho certeza ainda, uma possível falha no meu WTR ou no APT modulador. Isso aqui que eu estou falando é um exemplo que você pode usar para outros setores também. É aquilo que eu falo para você. É a apresentação da falha. Como é que essa falha está se apresentando? E os componentes que podem causar essa possível falha. E aí você pode aprender em um treinamento básico exatamente isso. Porque se o camarada não está disposto a pagar 300 conto, 200 conto num treinamento, cara, então ele não tem condições de crescer nunca. Se ele não está disposto a pagar pelo sucesso dele, ele nunca vai ter sucesso. Certo? Se ele prefere pagar 300 conto em uma balada, em uma noite, e ele tem medo de pagar 300 reais, porque ele acha que alguém está querendo ganhar o dinheiro dele, que alguém está comendo o dinheiro dele, ele devia olhar primeiro para os amigos dele ao redor, né, e com que ele está gastando dinheiro ali, né, antes de criticar um professor, alguma outra pessoa que está passando informação para que ele melhore as condições. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo para você. Então, primeiro, estudar os sintomas das falhas e os componentes que podem causar esse sintoma. Isso é, no meu ponto de vista, é primeiro do que estudar esquema elétrico. Porque esquema elétrico eu vou precisar de mais tempo para entender. E isso não. É só entender, pô, eu tenho WTR, WCN, WCD, eu tenho amplificador de áudio, amplificador de RF, eu tenho diversos componentes da placa que podem apresentar falhas e o comportamento dessas falhas vai ser mais ou menos isso. Então, isso me adianta a resolver muita coisa. Certo? Inclusive, a gente tem um módulo no treinamento explicando exatamente isso. Pegando os componentes, explicando os componentes e as possíveis falhas que esses componentes podem causar. Então, eu acho que é importantíssimo aprender sobre isso. É o primeiro ponto, porque daí você vai começar a ter os seus primeiros resultados. Você que tem dificuldade de ler esquema elétrico. Beleza? Então, o primeiro ponto é estudar sobre as falhas, os comportamentos e os componentes que podem causar aquilo. Se eu tenho uma falha de áudio, pô, tá falhando meu áudio. Mas tá falhando o quê? A campainha? Ou parou tudo? Parou tudo? Se parou tudo, possivelmente eu tenho uma falha do codec. Se parou apenas speaker, o áudio externo, mas no fone de ouvido pega, microfone pega, tudo relacionado a áudio pega, só a minha saída de som da campainha parou de funcionar, amplificador. Certo? Então, quando eu penso dessa forma, quando eu tenho esse pensamento de estudar os componentes e os comportamentos, logo eu posso resolver várias coisas sem a necessidade de medir. Isso, pessoal, pelo amor de Deus, não me entendam mal.
Eu não estou querendo que vocês aprendam a fazer receita de bolo aqui, não. Certo? Não é receita de bolo, não. Mas o que eu estou dizendo para vocês é exatamente aquilo que eu prometi falar nesse vídeo. Como achar defeito na placa de celular de forma rápida. Certo? Então, para quem está começando agora, que não tem conhecimento básico de eletrônica, que não entende o funcionamento dos componentes, como eles interligados funcionam, o que um circuito integrado precisa para funcionar e tudo mais, então tem que ser assim, certo? Pelo menos para você sentir o gosto, o prazer de trabalhar com esse negócio. Porque daí é que o bicho vai pegar. Eu comecei assim, trocando em todo mundo. A maioria da galera começou assim.